Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom, pessoal, a gente começa essa semana com algumas lives com convidados, tá? Para responder algumas perguntas direcionadas para vocês. Agora de manhã teremos nutricionista Rodolfo Pérez. Arthur quer saber se X-Bacon enrolado em papel alumínio é bom pré-treino. Cara, se enrola em papel alumínio, bem gordinho, sai com a sua namorada. Aí você me conta se é uma boa pré-foda. Jesus Cristo. Nossa, tem que benzer, né? Tá, Luquinhas, creatina com cerveja, tá bom, tá bom. Lucas Araújo, videomaker. Sou magro, fazendo musculação, mas gosto de fazer cardio. Porém, tenho medo de perder peso com isso. Lucas, olha só. Se você treinar para alguma performance aeróbica, então estamos falando uma maratona, uma triatlon, né, que seja uma corrida de 10 km, aquela famosa corrida de 10K. Pera, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Luan, hipertrofia peniana, bucetiolate tá tendo? Olha, Luan, se você tem problema tamanho com o seu pênis, você tem que falar com o Dr. Márcio. Ai, como é que era o nome dele? Mas é uma pena, né? Porque você tem cara de ser novinho, né? E já com problema disso. Tadinho de você, né? Bom, é mais fácil para você se agradar, né? Não precisa fazer grandes esforços. É só se coçar, né? Mas, olha, você vai ganhar um bloco pra largar um imbecil. Pronto. Ó, que hoje a gente começou com tudo, hein? Tem criança assistindo aqui, Luan, seu idiota. Ai, cara. Meu Deus do céu. Vamos voltar pro Lucas. Lucas, você vai treinar alguma coisa que seja um esporte aeróbico, parceiro? Pode ser que você perca peso, né? Primeiro, dependendo do que é a sua alimentação. Porque se você comer pra caramba, né, a tendência é que você não saia do lugar. Olha a quantidade de gente que tenta usar o aeróbico para perder peso e não consegue, né? Fala, eu estou correndo há 3 semanas e eu não perco 1 grama. Bom, mas precisa ver o que você está comendo, né? O problema não é só o que você faz. O problema é justamente o que você... como que você arquitetura tudo no total. E o que eu acho importante? Eu acho importante você saber que a aeróbica é importante para você ganhar massa muscular, tá? Isso quer dizer o seguinte, existem determinados momentos que você está treinando, né, que você, quando atinge uma determinada quantidade de massa magra, massa muscular, você começa a ter dificuldade para progredir. Por quê? Cara, porque massa muscular precisa que você entregue energia para ela. E uma das formas de você fazer isso é melhorar seu condicionamento aeróbico. Isso não é uma coisa que é muito comum ver as pessoas falarem, né? Mas é comum ver as pessoas fazerem. Se você voltar na década de 60, 70, os primeiros bodybuilding, os primeiros bodybuilders, né? Todos faziam aeróbico. Né? Você tem cenas e cenas dos caras correndo, dos caras fazendo exercício aeróbio, né? E
que começa a acontecer? Quando você chega na década de 80 e 90, que os caras eles começam a crescer descomunalmente, não é que eles deixaram de correr também porque perdia peso. É que eles deixaram de correr porque, cara, como é que faz um sujeito de 300 libras correr? Pensa que um bodybuilder em off, ele chegava a 140, 145 quilos. Como é que você vai correr com 145 quilos, né? Imagina a força para deslocar essa massa, né? E muita gente começou a deixar de lado o corrido. Mas se você for observar, né, na década na década seguinte, a década de 2000, o que começou a acontecer foi que os bodybuilders eles começaram a achar outras formas de se exercitar. E uma daqueles mais, entre aspas, gostaram, né, foi uma forma bem intensa, que é escada. Então, você tem vídeos e vídeos de, por exemplo, Kai Greene fazendo escada, né, outros bodybuilders fazendo escada, né. E eu acho que é interessante você começar a observar isso, porque você começa a notar que existe uma preocupação com o nível de condicionamento, né? Até para você conseguir um físico que seja mais definido, né? E não é porque o aeróbio simplesmente ele faz você queimar caloria, não faça essa associação. O que o aeróbio consegue queimar de caloria é muito inferior àquilo que você consegue ajustar tirando caloria da sua dieta. Tá? Então, eu quero emagrecer, tira a caloria da dieta. Tira a caloria da dieta porque você nunca vai vencer uma alimentação ruim só com uma sessão de aeróbio, né? Esse condicionamento, portanto, ele é uma combinação de coisas, né? Entre elas, e mais importante, uma capacidade aumentada que você ganha de processar energia por conta do que é uma melhora da sua função, por exemplo, mitocondrial, né? Coisas extremamente importantes para você poder não só ter, como é que fala? Não só ter uma pele mais fina, mas também você ter uma capacidade muscular melhor, tá? Vamos chamar o Rodolfo? Vamos chamar o Rodolfo para bater papo com ele. Hoje vamos falar especialmente de nutrition. Será que ele tá aqui já? Pronto. Não, o Rodolfo não tá dormindo não, meu. O Rodolfo tá acordadão. Essa hora. This time. Bom dia, nutricionista Rodolfo Pérez. Bom dia, Paulo. Maravilha. Me perdoa a ausência da bike aqui. Eu acabei de mudar. Mal tenho sofá em casa, quanto mais bike para pedalar com você. Cara, que delícia mudar, né? Eu sempre gostei de mudar. Eu adoro. O duro é jogar fora aquelas coisas que a gente é tão apegado, né? E no meu caso, como eu não tenho esposa, então eu posso trazer tudo. Como espada do Thundercats, martelo do Thor, a almofada do Capitão América, né? Então eu tenho essa facilidade ainda. Cabe um fliperama aí, Rô? Cabe. Inclusive, quando você vier aqui, você vai ver o que eu tô aprontando.
Tudo que a gente não pôde ter na infância, a gente quer ter agora, né, Paulinho? Pois é, é exatamente isso que eu faço. Ontem eu me peguei vendo aviãozinho no Mercado Livre, meu. Pô, que delícia. Pois cara, o Mercado Livre é um inferno. Semana passada eu tava vendo espada, aí eu tava achando uma espada que pudesse cortar de verdade, né? Aí eu descobri um monte de coisa de espada. Tem um monte de tipo de espada. Aço dobrado, damasco, aço T10, não sei o quê. E aí eu peguei e mandei uma mensagem pro cara e falei assim, escuta, mas qual dessa espada que corta? Que se eu bater numa árvore ela vai cortar. Aí o cara me deu uma aula de espada. Cara, eu vou te falar, coçou o dedo pra apertar aquele comprar, viu? Vou te falar que... Mas e esse gosto é antigo, porque uns 10 anos atrás eu lembro de rodando, não lembro se era Los Angeles, onde que a gente tava. Você atrás das espadas, eu lembro. O que não deu era pra trazer no voo. Eu lembro, desejo antigo já. Exato. Mas enfim, se chegar uma espada aqui em casa, a Roberta fala assim, é você ou a espada? Aliás, você e a espada. Gol. Né? Mas enfim. A gente tá fazendo esquenta então para BTFF. Vamos falar da área de nutrição, né? Tava falando, pessoal, perguntaram aqui para mim, mas e aí, como é que eu faço aeróbio para perder peso, para não perder peso? Como é que funciona? Eu acho que, cara, quantas vezes no teu consultório você escutou o pessoal falando que ia fazer aeróbio para perder peso, meu? Perfeito, Paulo. E a questão também é a organização dentro da rotina, algo que você preconiza muito, né, Paulo? A questão é encaixar como esse aeróbico dentro de quais refeições. Por exemplo, é muito comum a divisão de treinamento. Uma sessão de aeróbico em um horário e treinamento de musculação em outro. E nesse intervalo de 5 a 6 horas colocarmos 2 refeições pelo menos. Né? Então tudo vai depender de como que isso é organizado. Agora, como você mesmo disse, um bodybuilder pesado não vai conseguir fazer um aeróbico muito longo e um maratonista que corre muito, ele não vai ter condições de fazer um leg day extremamente pesado, né? Umas questões até óbvias, né? Mas a questão é da organização do treinamento com a nutrição, que a gente chama de periodização nutricional. Você começou a trabalhar em 2005, 2007, não foi? Quando você se formou? Não, 2003, Paulinho. Putz. Em 2007 eu comecei a trabalhar com você. Nossa, é verdade, velho. Cara, você é formado há 20 anos. 20 anos. Bom, mas é oportuno a gente falar disso porque você trabalhava com o Valdemar e você trabalhava com muito bodybuilder, né? Como é que era o aeróbio naquela época? Exato. Paulinho, quando a gente fala de esporte de alto nível, então ele não pode se render a modismo. Então, naquela época, o atleta fazia exatamente o que acaba fazendo hoje. Né? Qualquer atleta de alto nível vai ter atividade aeróbica dentro do seu planejamento de treino. E esse aeróbico é muito bem organizado dentro dessa planilha. E assim é até hoje. Né? Então, quando a gente fala de esporte de alto nível, claro que evoluções acontecem, mas não tem espaço para modinha, né? Então, aquela época era tão bem organizado assim como é hoje. Você lembra se o pessoal tinha um aeróbico preferido, se a galera mais corria, ou mais fazia bike, ou mais fazia escada? Porque hoje eu vejo que a maioria das pessoas que têm a oportunidade de treinar numa academia acabam optando por escada, né? Mas em 2003, 2005, você lembra mais ou menos o que o pessoal fazia? Basicamente era esteira, Paulinho. Até porque não tinha escada ainda com essa facilidade que nós temos hoje. Agora, ressaltando, né, Paulo, que eu mais observo, o pessoal não faz escada ultimamente, ele se pendura na escada, né, falando do geral nas academias. Então, se talvez fizesse um outro tipo de exercício, mas de uma maneira mais organizada, talvez teria um gasto energético até maior. Algo que eu aprendi, você citou o nosso grande Valdemar, certa vez, Paulo, eu estava na esteira, segurando no equipamento. Aí o Valdemar chegou do meu lado, Rodolfo, é legal, estou fazendo, né, o aeróbico e tal, mas quando você anda na rua, você anda com andador ou não? Eu não, Valdemar, por quê? Então tira a mão daí, seu animal. Daí nunca mais eu me esqueci daquilo. Então, seja na escada, seja na esteira, né, fazer realmente sem apoio. Como a gente vê o pessoal só tudo de pendurado, né, na academia. É um carinho fabuloso, né?
Seu E animal. funciona, tanto que eu gravei, isso deve fazer uns 25 anos, pelo menos. Cara, com certeza. Poxa, e o... Bom, deixa eu só tirar os comentários para poder te enxergar melhor. Beleza. Agora sim, nesse período, a forma que você encara o aeróbio, naquilo que é seu planejamento, mudou alguma coisa? Quer dizer, você especializou o que era, por exemplo, o momento do aeróbio no dia alimentar da pessoa? No sentido de você fazer algum preparo específico para ele, ou então, de repente, usar ele como um recurso estratégico para dentro do dia da alimentação. Como que está isso? Perfeito, Paulo. Primeiro, falando já de pessoas que não são atletas profissionais, porque o atleta profissional ele vai ter que adequar o seu treinamento de acordo com o que é melhor para ele realmente. Agora, quando nós falamos de um esportista amador, e até grandes atletas, eles não dependem unicamente do esporte também. Nós precisamos organizar a rotina de atividades, né, seja ela profissional ou acadêmica, dentro dessa rotina de treinamento. Claro, muitas vezes a pessoa consegue acordar, como você faz, acordar pela manhã, já fazer aquela atividade toda pela manhã. Você faz a musculação e na sequência o aeróbico hoje, né, Paulo? Agora, muitas vezes eu vejo pessoas prejudicando o sono para acordar um pouco antes, para encaixar um exercício que estaria prejudicando aquele pilar que é o grande centro aqui do ganho de massa muscular, por exemplo. Então, eu vejo muito essa questão da organização da rotina. O que essa pessoa faz? O horário que ela consegue dormir, o horário que ela acorda, para daí, junto, né, o treinador e o nutricionista, estamos organizando toda essa questão. Exercício logo antes de dormir também pode afetar o sono. Agora, se essa pessoa consegue dormir no horário adequado, ter uma noite de sono ok, acordar, fazer muitas vezes o seu aeróbico ali pela manhã, depois de no mínimo 6 horas, encaixar uma musculação, aí fica uma rotina muito bem organizada. E claro, respeitando o ciclo circadiano, se aquela pessoa consegue fazer um treino de musculação naquele momento, entre 9 e meio-dia, ou entre 15 e 17 horas, encaixar os treinos ali, aí seria maravilhoso, mas muitas vezes não é possível na prática, né? Então sempre tentar o mais próximo possível, respeitando o ciclo circadiano e também já respeitando as atividades dessa pessoa ao longo do dia. É a famosa individualidade, né, Paulo? Lembrando que, por exemplo, a gente pega o caso do Edu, né? Que o Edu faz aeróbio de baixa intensidade 9 da noite, né, cara? Antes de dormir. Exato, aí exatamente, individualidade. Cara, e você já pegou o paciente numa situação que ele fala, doutor, eu tava treinando aeróbio, mas aumentou a minha fome. Ou então, quando eu treino aeróbio, eu aumento minha fome. Isso é uma coisa que você escuta no consultório, que você costumava escutar. Como é que você lidava com isso? Não, sim, perfeito, Paulo. Até acaba tendo essa relação direta, mas eu volto também na questão do sono. Quando se fala em apetite, a primeira coisa que eu investigo é a qualidade do sono, devido à relação, né, até de controles neurotransmissores com relação ao controle do apetite. Uma noite de sono mal dormida, a tendência é que nesse dia você vai ter mais fome. Então esse é o primeiro ponto que eu acabo já investigando. Agora, temos, claro, essa relação também do aumento do gasto energético com o aumento do apetite. E aí, no caso, eu acho muito importante o nutricionista pensar na distribuição das refeições. A gente sempre pensa, primeiro, não, vou colocar mais alimentos energéticos, principalmente alimentos fontes de carboidrato, no horário que tem o treino, pensando em energia, mas paralelo a isso também, é qual horário que aquela pessoa sente mais fome. Aí eu entro naquela questão que para muitos é polêmica, para mim é óbvia, que é com relação à frequência alimentar. Vamos imaginar, se você tem uma pessoa que relata que em determinado período ela tem mais fome, por que não, naquele momento, espaçar menos as refeições? Às vezes você tem um horário do dia que ela está super tranquila, deixa lá 4 horas de intervalo. Agora, em um momento do dia que ela tem, às vezes, até mais tempo, ela está em casa, mais tranquila, coloca uma sequência de refeições com espaço menor. A gente não precisa ter uma regra exata com relação a essa distribuição. Eu acho que a grande questão é isso, é individualizar a distribuição de refeições também de acordo com o controle de apetite, que muitas vezes a gente está falando aqui de fome, que pode ser um problema em uma fase de perda de gordura. Mas às vezes o problema é que aquela pessoa precisa comer mais. Então é tão difícil quanto essas duas situações. Então essa frequência alimentar, a densidade energética, né, a famosa dieta volumétrica, né, a gente conseguir mais volume com menos calorias,
tudo isso pode ser encaixado dentro desses relatos. O que está acontecendo, Paulinho, que a gente fazia com tanto amor, né, naquela salinha lá na Sport Físio, na Paulista, Verdade. é ouvir o paciente. É ouvir o paciente. O profissional hoje quer protocolo. Ele quer protocolo exato para todo mundo. Sendo que é ouvir o paciente, você consegue elaborar um planejamento alimentar mais dentro daquela necessidade dele naquele momento. Mas essa necessidade não é só numérica. É uma necessidade que também envolve emoções, envolve ansiedade, envolve uma questão comportamental em si. Então, não simplesmente calcular um cardápio e elaborar um planejamento, né? Eu acho que esse que é o grande ponto. Você tocou num assunto que é a frequência alimentar, e aí me ocorreu, né, de um paciente que a gente cuidou, né, da Juliana Malacarne. Opa, que paciente! A Juliana, né, pô, foi 4 vezes Miss Olímpia, né, cara, que eu acho que porra, hoje, falando de atleta, né, foi o atleta brasileiro mais bem colocado no Olímpia, ela ganhou 4. 4. Né? Então, se a gente for juntar homens e mulheres, né, a Juliana é indiscutivelmente a atleta mais bem sucedida. Agora, o que era curioso da época que a gente cuidava dela é que a Juliana, ela fazia uma frequência alimentar mais baixa. Ela chegava a fazer 4 refeições por dia. Agora, cara, a gente atendeu junto durante anos, né? Quantas pessoas conseguiram, e aí não vamos falar nem participar de campeonato, né? Vamos falar emagrecer. Quantas pessoas a gente viu emagrecer fazendo somente 4 refeições por dia? No sentido de conseguir duelar com a fome, né? E aí eu falo, mas dá para fazer dieta com 4 refeições por dia? Dá. A questão é quanto que você vai sofrer para isso, quanto você vai conseguir atingir metas metabólicas com isso, né? E em quem você vai se mirar. Mas a Juliana Malacarne faz isso. Cara, você é a Juliana Malacarne? É igual o Edu fazer o aeróbico à noite. Exato. Então as pessoas, elas pegam e fazem assim, o que é conveniente para mim? É o que a Juliana Malacarne faz porque ela é 4 vezes Miss Olímpia. Beleza. Mas o que é o necessário para mim? Cara, toda a época que a gente trabalhou junto e que a gente cuidou desses de atletas, né, bem como pessoas que queriam emagrecer, eu acho que só a Juliana que conseguia fazer 4 refeições por dia e se sentir bem, ter disposição para treinar e, claro, fazer aquele físico que era um negócio, ainda, né? Um negócio excepcional, né, meu? Você lembra de mais alguém nesse período? Olha, nesse nível não, Paulo. Realmente, o padrão que acaba mais encaixando é de 5 a 7 refeições, né? Nesse nível realmente de atletas em si. Até pela questão de não só de controle de apetite, mas de distribuição ao longo do dia, das refeições, encaixando com a rotina do dia a dia. Eu acho que isso é muito importante. Quando tem esse tipo de discussão, as pessoas pensam apenas no alimento como algo para emagrecer ou algo para ganhar músculo. Mas a gente precisa também encaixar dentro da nossa rotina diária de trabalho, de rotina em si. Por exemplo, eu vejo a alimentação como uma pausa para o meu trabalho, aquele momento que eu me desconecto do trabalho, 15 minutinhos para a alimentação, volto para o trabalho. E é um dos motivos que a gente nunca teve hora de almoço, né, Paulo? Não existe hora de almoço. Pô, eu como a cada 3 horas, então a cada 3 horas eu paro para me alimentar e volto para a rotina, né? Então, eu até sempre vi isso como uma vantagem competitiva no mercado de trabalho, porque desde sempre eu nunca precisei de hora de almoço. Cara, eu vou parar 2 horas para comer, né, sendo que eu como o dia inteiro, né? Então é uma questão encaixar também na nossa rotina profissional e acadêmica, né? E não apenas pensar se isso vai engordar ou emagrecer. Cara, você falou uma coisa super importante, que é fazer a pausa no trabalho. Eu estava vendo um estudo com atendentes de telemarketing, e que eles, a cada 4 horas, eles têm uma pausa, né, de 10 a 15 minutos. Cara, porque, é um trabalho pesado. Você imagina ficar com um cliente aqui, você precisa dar um stop, né? E aí, tava falando sobre rendimento. Cara, isso é só fazendo a pausa. Não tava falando nada de alimentação, tava falando assim, só de você colocar a pausa, existe um aumento de rendimento, como se a pessoa ela tivesse entre aspas, um descanso, um intervalo daquilo. Agora, quando você fala de rendimento, o que é interessante?
você está colocando, além da pausa, você está colocando alimento, energia naquele momento. Então você está trazendo saciedade, você está trazendo conforto, você está diminuindo função de suprarrenal, porque você não vai produzir uma cacetada de cortisol em razão do que é a demanda energética que não é ajustada porque não tem alimento, né? Você está resolvendo uma série de coisas, né? E quando a gente pensa em estratégia do dia, eu acho que é exatamente o que você está falando, porque você acaba tendo esse duplo ganho, né? Você faz a pausa e você ainda tem uma alimentação para isso. Você chegou a olhar mais ou menos o que as pessoas falavam em relação à qualidade de vida quando elas tinham um aumento de frequência alimentar? Não, perfeito, Paulo. Eu acho fundamental a gente abordar esse assunto, porque muitos que estão aqui nos assistindo buscam informações relacionadas à nutrição esportiva e tal, mas também são profissionais, independentemente da área, que buscam melhor performance no trabalho. E quando se te fala de performance, não é algo separado, a parte sexual, a parte física, a parte cognitiva, é uma coisa só. Então a gente precisa de uma performance adequada ao longo do dia para estar super bem, para acordar, para ter energia para treinar ou trabalhar, para manter essa energia constante ao longo do dia, a questão cognitiva, ótima memória, e chegar à noite ainda pau na buchaca, né, Paulinho? Então tem que ter uma performance adequada para tudo, poxa, né? E essa frequência alimentar, eu destaco também um detalhe. Além da questão de parar, a pausa no trabalho para repor a questão energética, é se desconectar do telefone, você realmente ter uma atenção plena com o alimento. Dessa maneira, você também vai ganhar mais esse adendo que eu vejo muitas vezes, naquele momento da pausa do trabalho, a pessoa não se desconecta, né, indiretamente do próprio trabalho, com o celular na sua mão. Então, esse momento da atenção plena na refeição, que é fundamental até para o processo digestivo, você também dar uma pausa da tecnologia, né? Então, colocando mais um adendo nessa questão tão importante. E outra, colocar rotina, né, Paulo? Você é o rei da rotina, né? Sempre isso me chamou muita atenção em você. A sua disciplina em realmente todos os dias manter aquela regra com relação aos horários, seja para tudo. Então, isso faz o famoso hábito, né? Se torna o hábito, seja no trabalho, estudo, treino, alimentação, e com isso os resultados vêm. Rô, você falou uma coisa que eu não falo tanto aqui na net, que é sobre mindfulness, né? Sobre atenção plena. E atenção plena, eu acho que eu comecei a ver isso na nutrição, deve ter uns 4 anos, mais ou menos, é uma coisa razoavelmente recente, né? Recente. O que a abordagem da atenção plena, eu gosto do nome em português, né? Porque mindfulness fica uma coisa meio... Eu também prefiro. E Paulo, partindo do princípio, o processo de digestão, ele não começa aqui no estômago, ele começa na questão sensorial, quando o alimento está no prato, né? Então você sentar, a famosa espiritualidade que é tão ausente hoje em dia, tem muita gente que até se diz até religiosa em si, mas não tem uma espiritualidade, aquela pessoa não é leve, ela não faz um agradecimento ao prato de comida, independentemente da religião. Sim. Então aquele momento de você se conectar com aquele alimento, você já começa a questão do paladar, o olfato, a questão sensorial vai estimular todo o seu processo digestivo a ter um metabolismo melhor daquele alimento. Até porque, questão de luta ou fuga, se você está nervoso, agitado na hora da alimentação, todo o seu sistema hormonal não estará apto para metabolizar bem aquele alimento. Então, isso é uma questão do nosso processo evolutivo, não dá para a gente ir contra isso. Só por esse motivo a gente já deveria abolir qualquer tipo, né, de mecanismo, de tecnologia. Hoje a gente fala de smartphone, mas antigamente era a televisão, né? Então, esse é um problema que já vem de muitos anos. Então, eu digo que essa é uma das regras principais. Isso vale para a alimentação, isso vale para o treino, isso vale para o sono. E um ponto que eu confesso que é a minha maior dificuldade é no banheiro, é não levar também o celular para o banheiro. Porque é o momento para fazer, eu também não consigo, mas estou tentando, para fazer o que tem que ser feito lá e não ficar batendo papo em WhatsApp, né? Então, são aqueles momentos fisiológicos, realmente, que a gente deveria se conectar conosco mesmo, né? Cara, eu vou falar para você, esses dias eu falei na rede e para pensar, a gente recebe muito direct, né? Eu vi você falar dando táxi. Então, aí um cara perguntou assim, porque o direct, eu falei, cara, eu tenho muito direct, eu vou falar a verdade, eu só respondo quando eu tô fazendo cocô.
Só que aí eu tava no táxi, aí o cara mandou, mas você tá fazendo cocô agora? Aí eu falei, caralho, não! Aí eu peguei e mandei uma foto pro cara que eu tava trocando ideia no direct, assim, tipo, tô no táxi. Aí eu falei assim, então adiciona aí. Tem 2 momentos que eu respondo direct, quando eu tô no táxi e quando eu tô fazendo cocô, porque aí, né? Cara, você imagina, você não tem pra onde ir, né, cara? Enfim, é uma vida curiosa isso, né, cara? Ai, ai. Agora você falou, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção e que a gente fala, cara, desde aquelas épocas, né? Que é... Só não tinha nome bonito, né? Esses termos, a gente já falava. Exatamente. Mas que era a questão, por exemplo, da galera treinar sem celular, né, velho? Não, hoje eu acho que você conseguir manter a conexão no treino, se não levando o telefone para dentro da sala de musculação, pelo menos deixando no bolso, né? E a parte alimentar, né, como eu estava dizendo, você já sai muito à frente da maioria das pessoas que apenas frequentam a academia, né, mas não conseguem se conectar muito bem com o exercício. E, Paulo, de novo, eu não consigo desconectar a questão estética, da questão profissional, Sim. da questão intelectual, da questão lazer, família. A gente não pode deixar esses momentos, seja a parte de treino, seja um almoço com a família, a gente prejudicar esses momentos por causa da tecnologia, né? Saber lidar com isso, né? Porque, senão a gente não consegue ter sucesso em nada. Você só vai ter sucesso, às vezes, na rede social ou no WhatsApp, né? Porque o restante em volta, né, vai ser bem complicado. Você vai ter sucesso virtual e não sucesso pessoal, né? Exatamente, exato. Agora, sabe que eu acho bem curioso, né? Essa questão do telefone, porque, na verdade, ele é um método de ansiogênese, né? Você vai ficando ansioso. E muita gente fala pra mim até hoje, né? Fala, cara, mas às vezes eu tô treinando, aí eu abro o WhatsApp porque tem alguém me chamando. Cara, esse é o horário de você deixar o seu telefone só pra quem, né, fala com você coisas importantes. Porque as pessoas, elas não mandam mensagem... ou então, você precisa falar comigo, me liga, né? Porque as pessoas, elas não mandam mensagem na hora que elas precisam, elas mandam mensagem na hora que a elas é conveniente. Então a pessoa, sei lá, acorda de madrugada, te manda uma mensagem às 2h30 da manhã. Ou então, a pessoa, ela tá no táxi, por exemplo, ela te manda uma mensagem naquele momento, né? E o que é curioso é que elas começaram a exigir, mesmo mandando mensagens em momentos convenientes, que fossem respondidas imediatamente. Tanto que uma das coisas que o WhatsApp fez foi possibilitar que você desligasse aquele notificação, né, que você recebeu. Né? Para quê? Porque se a pessoa não sabe se você recebeu ou não, ela deixa. Entendi. E eu lembro que, cara, eu sempre que respondia, se tem uma coisa que eu não gosto, por exemplo, o cara manda mensagem, aí ele pega e manda mãozinha pra cima, assim, ou ele manda 30 sinal de pergunta. Rodolfo, eu vou te falar que às vezes eu não respondo de sacanagem. Fala, não dá, é importante, me liga, mas fazer isso daqui, pera lá, a quinta série é pra fazer piada, não pra viver dentro dela, né? Então, eu vejo muita gente que reclama e fala assim, eu não consigo treinar, eu tenho dificuldade para treinar, eu fico muito preocupado, eu chego para treinar, eu estou pensando no trabalho, eu estou pensando que eu tinha que estar fazendo isto ou aquilo. E a primeira coisa que eu pergunto é, você responde o WhatsApp quando você está treinando? Errou, é 100%. Eu respondo. Falei, então, mas você percebe que você vai estar conectado no seu telefone e não no seu treino? Você percebe que você vai tirar o telefone a cada 5 minutos para olhar se alguém te chamou? Para ver se aquela pessoa que você respondeu, ela já fez a réplica para você? E vai ficar impossível você treinar? E aí a pessoa pergunta, mas como é que eu faço? Eu falei, você responde o WhatsApp quando você está transando? Aí, eu falei, então... Não, se o cara responder, né? Peraí. Não, pode mandar, tal hora. Para não perder nada importante. Cara, pelo amor de Deus, o momento do treino ele é um momento íntimo, é um momento seu, é uma hora sua. E reforçando aquilo que você falou em relação a desempenho, né, o desempenho não é você pegar o cara e fazer ele secar, ganhar massa, às custas do resto da vida dele. Ele vai ser, sei lá... um funcionário menos atento, um profissional menos disposto, um pai de família menos atencioso,
um marido, né, um esposo menos atencioso. Né? Não é isso. Isso não é performance. Se você deslocar a energia de um lugar e colocar em outro, você está fazendo um remanejamento. E Paulo, você destacou bem, são 20 anos de prática clínica. Hoje, a minha grande preocupação em uma consulta acaba sendo, muitas vezes, aquela nutrição fora do prato. Então, é investigar esses pontos, como você destacou brilhantemente, a questão de usar um celular na hora do treino. É uma pergunta que é fácil de fazer. Se essa pessoa responde que ela leva o celular na academia, com certeza ela não faz uma higiene do sono, ela também, antes de dormir, está no celular. Na hora da alimentação, consequentemente, no convívio com a família, é aquela pessoa que vai ficar no canto ali do sofá, falando no celular, né, no celular sozinha. Então, acaba sendo um hábito repetitivo em várias outras situações, não é só na hora do treino. Então, realmente, essa visão, além do cálculo de um cardápio, o nutricionista precisa ter. Né? E ainda mais com esse avanço tão grande da tecnologia, isso pode até atrapalhar. A pessoa fica tão bitolada no treino, fica olhando o tempo inteiro no reloginho para ver quantas calorias está gastando, aí ficar usando o aplicativo em cada refeição para calcular o quanto comeu, mas não prestou atenção naquilo que comeu. Então, né, essa parte ela está sendo muito deixada de lado hoje, Paulo. Um exemplo bem simples, muito se fala hoje na suplementação de probióticos, mas a pessoa nem mastiga direito na hora da alimentação, o que já é um prejuízo para a saúde intestinal. Ela está pensando em comprar um probiótico, né? Então, antes de pensar em comprar algum suplemento, é tomar medidas que tornem esse suplemento mais efetivo também, né? E uma delas é atenção plena na refeição, enfim, tudo isso que a gente vem falando. Cara, você falou uma coisa genial agora, você falou nutrição fora do prato. E é verdade, porque, a alimentação ela começa fora do prato. Você sente fome, você não está sentado na mesa. Você escolhe o que você vai comer, você não está sentado na mesa. Você faz a sua digestão, você não está sentado na mesa. Você vai usar a energia que você consumiu, você não está sentado na mesa. Então, cara, que sensacional isso. Bom, tua consulta também aumentou o tempo, né? Quanto tempo você fica... Eu sei que você ainda atende determinados pacientes, sei. Não, atendo sim. É que não é naquela frequência nossa daquela época, né, sim, Paulo? Mas hoje o teu tempo de consulta tá bem maior, né, Rô? Paulo, eu diria, olha, de 60 minutos a 90 minutos continua sendo a média. Continua sendo a média, assim. E, mais uma vez, né, eu nunca coloquei protocolo, você sabe muito bem. Sim. Às vezes, uma consulta pode ser muito bem realizada em 40 minutos, mas dependendo do caso, às vezes pode chegar ao ponto de levar 2 horas. Né? Então, e sempre deixar claro para a secretária isso, para explicar para o próximo paciente, né, o que está acontecendo. Né, de não acreditar que muitas vezes vai chegar naquele horário exato, pontualmente, e vai ser atendido. Lógico que a gente tenta manter essa regra, né? Mas muitas vezes pode atrasar 10 minutos ou até meia hora, porque realmente não é porque que deu o horário de uma consulta, você vai mandar embora aquele paciente que está tudo precisando de você naquele momento. Né? Então esse horário, né, eu diria a média de 60 a 90 minutos, mas pode ter casos aí de 40 e casos de 2 horas. Né? Vou te dar um exemplo do que você está falando. Algumas atletas que eu acompanho hoje, né, às vezes a gente resolve, sem sacanagem, 10 minutos. E assim, é aquela ideia assim, mas o atleta tem isso. Cara, mas o atleta é um cara que faz tudo tão regular que você mais fácil, mediu, conversou, ele quer saber o que ele tem que fazer e ponto final. Agora, aquele paciente que se atende pela primeira vez, ele nunca fez uma dieta elaborada, ele nunca fez um processo de treinamento realmente que ele sentisse o físico dele evoluir, né? Esse cara que parece ser mais simples, porque é só fazer dieta, pô. Ele falta essa mesma nutrição fora do prato que você acabou de falar. É o raciocínio, é o mindset, né? E Paulo, e uma consulta como essa, a grande diferença está em saúde. A grande diferença é o quanto que aquele paciente confia em você. Um atleta, ele vai confiar 100% na gente. Ele vai sentar e simplesmente vai ouvir. Né? Se você fala pula, ele só vai perguntar qual altura que eu pulo. Ele não vai questionar por que você pediu para ele pular. Agora, aquela pessoa que nessa primeira consulta, você precisa ganhar a confiança dela, mostrando realmente que você tem conteúdo. Né? Então, a explicação, dar um exemplo aqui simples, o sono. Você fala da importância do sono, ok, mas explicar realmente ali os mecanismos pelos quais é importante ela manter esse sono adequado ali,
esse cara, ele sabe o que ele está falando. Então, ele não vai simplesmente tirar da gaveta uma dieta, que no caso é o nutricionista, né? Então, você ganhar aquela credibilidade em uma consulta é fundamental. Muito me pergunta hoje sobre adesão. Ah, mas como eu faço para o paciente ter adesão? Simples, ele precisa confiar em você. Agora o pessoal fica buscando estratégia de marketing, plano anual de pagamento. Não é isso, é a confiança. Ele precisa confiar em você. Mas para confiar em você, você precisa mostrar que realmente você domina o assunto pelo qual ele está te buscando. Senão ele vai no Google e resolve, poxa, né? Isso para ter uma informação mais rasa, né? Ele quer realmente aquela informação que ele poderia conseguir, né, numa internet, mas de uma forma humanizada, né, individualizada para ele. E isso realmente é uma conversa bem centrada numa consulta. A impressão que eu tenho é que o sujeito ele não faz a dieta porque ele não consegue, ele não faz a dieta porque ele mais não confia que aquilo vai ajudar ele, né? Perfeito, Paulo. E hoje com tantas estratégias engessadas, seja jejum intermitente, dieta cetogênica, dieta paleo, não sei o quê, realmente ele precisa ter um norte, né? E esse norte não é confundindo mais o paciente, é realmente, muitas vezes, explicando o porquê de cada estratégia que ele perguntou para você na consulta, por que não seria melhor para ele. Isso leva tempo, né? E realmente é um tempo muito importante ali numa consulta. Muitas vezes a elaboração de um planejamento, seja uma prescrição de um suplemento ou o próprio plano alimentar, vai levar 15, 20 minutos. Agora, ou até 10 minutos, dependendo da experiência do profissional. Agora, muitas vezes esse bate-papo, que quanto mais informal é melhor, né, mais o paciente vai ficar à vontade, e isso realmente vai fazê-lo voltar na sequência. Mesmo que ele não tiver conseguido executar o planejamento alimentar como ele gostaria, né? Então, isso que eu acho que está faltando para a galera que só está pensando em protocolo, em qual que é a melhor balança de bioimpedância, qual que é o melhor software, né? Tudo isso tem resposta, mas se não tiver o lado humano junto, o melhor equipamento não vai adiantar nada. Vamos falar um pouquinho do paciente agora, porque você falou das ferramentas, do que são as intervenções nutricionais, né? Dentro das intervenções nutricionais, eu observo que as pessoas elas utilizam aquilo às vezes como se fosse um bote salva-vidas. Ah, eu faço cetogênica porque cetogênica me tira peso. Eu faço paleo porque paleo eu me sinto melhor. Eu faço low carb porque eu tenho a sensação que eu estou emagrecendo mais rápido. Eu faço high carb porque eu sinto que eu tenho mais energia. Agora, o que eu percebo? Né? O que esses anos com você e depois continuando, né, eu comecei a perceber. E que eu queria que você falasse um pouquinho. O físico ele não é uma coisa que você desliga uma chavinha e ele muda a forma de funcionar. Ou seja, não é porque hoje eu comecei a fazer uma dieta cetogênica que eu já estou em cetogênese. Assim como não é porque hoje eu saí da cetogênica porque eu quero melhorar a minha performance que eu já tenho performance. Ou seja, existe um delay. Existe um tempo de adaptação onde existe uma piora, uma adequação para depois você ter um desenvolvimento. Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Perfeito, Paulo. O problema é que as pessoas, de uma forma geral, não dão esse tempo, né? Fazem a estratégia de segunda a quinta e sexta já abandonam. Então, algo que você até disse, né? Você citou até a Juliana Malacani, outros atletas e tal. O que esses atletas têm? Eles mantêm uma rotina durante um tempo necessário para sabermos se aquela rotina, seja no caso que alimentar, ela realmente está surtindo algum resultado ou não. Então, o profissional ele tem informações adequadas para realmente saber se aquela rotina foi assertiva ou não. Agora, se você não dá esse tempo, você só vai ficar naquela fase, né, de piora, que na sequência viria ali a compensação, né, a parte positiva da estratégia, mas a pessoa não dá o tempo necessário. Então, seja a estratégia qual for, a gente precisa confiar na estratégia e mantê-la por mais tempo. Até você foi falando, eu dei risada, que semana passada eu fiz um podcast com o nosso amigo Fernando Cruz, da Fê Cruz. Aí eu já cheguei lá, então, mas e o jejum intermitente? Parei. Você falou que era para eu parar, o Paulo falou, a Roberta falou, daí eu resolvi parar. Né? Foi um caso, né? Que ele estava fazendo algo assim, pontualmente e tal. Agora ele encaixou a rotina alimentar dele, está tendo resultados e tal. E não é que o jejum é algo ruim, mas dessa maneira que é colocada, sem ali uma organização melhor, uma estratégia melhor realmente, acaba sendo, né, um modismo, né? E não realmente uma estratégia fundamentada, organizada por um tempo mais determinado. O mesmo contexto, né, Rô? No caso do Fê Cruz, por exemplo, a gente estava conversando na live, eu perguntei, falei, cara, você está fazendo jejum intermitente para quê? Ele falou, para emagrecer. Aí eu falei, você conseguiu?
Ele ia matar a gente. Cara, é óbvio, né? Mas é óbvio. Aí eu virei pra ele e falei assim, você não conseguiu emagrecer e você tá sentindo isso, tá sentindo aquilo, tá sentindo aquilo, tá sentindo aquilo outro. É ou não é ele? É. Eu falei, então por que você tá fazendo isso, cara? E ele não sabia me responder. Aí eu respondi, você tá fazendo isso porque é conveniente. E o que me preocupa é que as pessoas elas passaram a fazer coisas convenientes acreditando que aquilo vai se transformar num resultado, que aquilo vai virar uma, sei lá, que vai, né, dar alguma mudança que seja. Porque às vezes eu percebo que a pessoa ela muda uma estratégia de dieta que nem muda o corte de cabelo. Ah, não aguento mais minha cara, vou lá e mudo o corte de cabelo. E aí sai todo satisfeito. Tudo bem que 2, 3 dias depois, eu odiei esse cabelo. Puxa vida. Né? Principalmente quando pinta o cabelo. Pinta o cabelo de, sei lá, loiro. Aí, eu odeio isso. Não sei o quê. Só que aí dá pra você tonalizar e voltar de volta. Agora, o corpo não é assim. Né? Uma vez que você mexe com a nossa função de obtenção de energia, de renovação de tecido. Exato, você demora um tempo para aquilo funcionar e demora mais tempo ainda para aquilo voltar ao que era ao normal. E a minha conversa com ele... Comum. Fala. Pode falar, Paulinho. Não, que isso é muito comum com relação até ao sistema hormonal, né? Uma dieta Sim. extremamente restritiva pode afetar a saúde tireoidiana, pode afetar nível de testosterona, que levariam semanas para conseguir restaurar esses níveis adequados, né? Uma das coisas que eu vejo, por exemplo, no consultório, o paciente ele combina duas coisas. Dieta hipocalórica com low fat. Então ele vem fazendo... Rodolfo, eu já atendi paciente nesse período, cara, fazendo dieta de 800 calorias sem gordura. O que acontecia com o hormônio esteroide? Cara, tava tudo baixo. Tudo baixo. E aí você não sabe, né? Porque é muito difícil você saber se aquilo ele tava daquele jeito, porque o sujeito ele teve uma queda de função hipotalâmica por causa da baixa caloria, ou se foi uma queda de função hormonal que causou uma queda de função hipotalâmica porque você não tinha gordura suficiente para sintetizar, né, o hormônio esteroide. E para tirar disso, né, muita gente opta por já começar a medicação. Não, vamos tratar e pau na máquina. Aquilo que eu vivi muito com você, com o pessoal de alta performance que a gente atendia, né, me fala o contrário, fala primeiro mexe na alimentação. Então o que a gente ia fazendo? A gente ia aumentando progressivamente a caloria, porque também não dava para subir a caloria do dia para a noite, né? Ia fazendo essa adequação semana a semana, que é trabalhoso, né? Porque aí é mensagem de WhatsApp, é e-mail, né? Para você ir fazendo essa adequação. Mas, cara, que quando passava, por exemplo, 2 meses, né? Que você ia a cada semana, depois a cada 15 dias acompanhando o paciente, o sujeito ele voltava em níveis normais e você não tinha o uso da medicação. E, na verdade, o uso da medicação, Rô, não é uma questão de conceito, de purismo, tipo, eu não gosto de remédio. Não é isso. É que todo remédio, quer queira ou quer não, ele tem um lado ruim junto com ele. Você tem o efeito adverso, mas você tem o colateral. E, eventualmente, quando você termina o uso de uma medicação, sobra o colateral para você resolver. Então, você conseguiu aquele efeito que você quer, mas você não você vai ter uma briguinha depois que e o colateral? Como que a gente resolve? E isso é uma coisa que tem que estar na tua cabeça sempre, por quê? Porque você vai ter que lidar com isso mais cedo ou mais tarde. Ao passo que quando você faz a programação nutricional bacana, o que começa a acontecer é que você não tem um colateral para lidar depois. Como que você vê essa... Eu acho que a nutrição ela tem cada vez mais subindo para o patamar dela de processo curativo. Porque até então, quando a gente trabalhava junto, era só uma coisa estética. Eu vou fazer dieta para emagrecer, vou fazer dieta para emagrecer, vou fazer dieta para emagrecer, vou fazer dieta porque eu quero ganhar massa. Hoje é uma questão curativa e cada vez mais ela tem ascendendo isso. Como que você vê essa transição daquilo que era uma coisa extremamente estética ganhar um caráter agora que é essencial, principalmente em processos curativos, meu? Perfeito. Paulo, olha só, no começo da minha carreira, né, quando eu me formei, minha ideia era cuidar de atleta. Né, minha visão era basicamente ali o fisiculturismo, lutas, né, esportes que realmente eu sempre gostei muito. E já na primeira paciente já me foi apresentada uma nova nutrição.
que era um lutador de jiu-jitsu, buscando ali performance. O primeiro paciente chamava Luiz Fernando. Ele não sabia que ele era meu primeiro paciente da minha vida, mas, enfim, eu gravei aquela consulta. Aí acabou a consulta, ele gostou da maneira como eu abordei, ele falou, então, eu posso trazer meu pai? Meu pai é diabético. Deu, caramba, né? Pode, claro, precisava de paciente, né? Agenda vazia. Aí, a partir dali, eu vi que realmente a nutrição é uma só. Não é só uma nutrição focada na performance, é aquela nutrição que pode curar, que pode prevenir. Então, ali na sequência, até pouca gente sabe disso, minha primeira especialização foi em nutrição clínica e não em esportiva. Eu falei, caramba, esportiva, eu já tenho aqui um lado, né, de estudar muito sozinho. Primeiro, deixa eu entender aquilo que está faltando aqui para o meu conhecimento desse início. Aí fui fazer nutrição clínica e depois eu fui para a área realmente estudar, né, a nutrição esportiva. E hoje, olha só, eu coordeno pós-graduações, nutrição esportiva, mas também de nutrição clínica, de longevidade. E porque realmente a nutrição é muito mais do que o lado estético em si. E, Paulo, até a hora que você falou a questão de corte de cabelo, tá, já me veio uma questão que vai puxando também para esse assunto. A gente precisa gerar autonomia para o nosso paciente. Seja ele um atleta, ou seja ele, por exemplo, um indivíduo diabético ou outro quadro clínico, ele precisa compreender a modalidade esportiva que ele está praticando, o seu metabolismo energético e tudo mais, e também a fisiopatologia da doença, falando aqui do outro lado, para aí realmente ele ir se consultar com um profissional, mas entender o processo, não ficar simplesmente, né, ouvindo estratégias daqui e dali, mas entender a demanda do organismo dele para se encaixar naquela prescrição nutricional. Então, esse tipo de autonomia eu preconizo muito hoje, para o paciente ele estudar o seu quadro clínico e o profissional estar estimulando esse estudo, seja elaborando e-books de fácil compreensão para o paciente entender realmente ali o quadro clínico dele, ou até mesmo do esporte em si, para ter entrar muito mais aqui no clima, né, Paulo? Algo que a gente vê muito comum isso no atleta profissional, né, que ele acaba se envolvendo tanto ali que a consulta é um bate-papo sobre o esporte em si. Mas isso poderia acontecer em todos os pacientes, né, esse interesse por entender o mecanismo, né? Só que se o profissional não apresentar esse mecanismo também, aí não adianta nada, né? Você sabe que eu acho que característica, por exemplo, de todos os palestrantes nesse BTFF Conference é mais ou menos isso, né? São pessoas que têm essa ideia da necessidade do patient education, né? De você entregar conhecimento para o paciente para ele ter justamente a busca dessa autonomia, né? Então, bom, razão pela qual a gente vai fazer essas lives durante os próximos dias, né? Para até o pessoal entender quem são as pessoas, né, e como que elas lidam com isso. O que eu estou muito feliz que você vai fazer companhia para mim, né, para a gente fazer as perguntas legais. Tá junto. Né, e claro, convidar todo mundo para a BTFF Conference, que vai ser no dia 19, né, Rô? 19 e 20? 19 e 20 de novembro. E, Paulinho, olha só que gostoso, né? Hoje, né, quem é mais jovem, assim, que está entrando no mercado nos últimos anos, às vezes não tem ideia do que significa para a gente estar num congresso desse. A gente vai palestrar ao lado daqueles que foram nossas referências, né? O professor Tácito, Lancha, Saldanha, entre tantos outros, né? E é tão gostoso isso, né, Paulo? A gente está hoje dando aula com aqueles que a gente lia os artigos. Eu falo isso muito para os alunos. Pô, é focar que você vai dar aula com a gente também, né? Então, isso é muito gostoso, essa união de gerações, né? Eu acho que a didática mudou, né, Rodolfo? Ela já não é mais aquela coisa, tipo, que nem mirar um canhão para a pessoa. Pá, toma essa informação aqui. Não, é aquela coisa que, sei lá, eu vou te ser muito sincero, até por conta do banho aqui todo dia de manhã, eu não sei dar aula sem ser questionado. Eu não sei dar aula sem a pessoa parar a perguntar. Eu não sei dar aula para a pessoa falar, mas espera aí, eu ouvi que tal coisa é diferente, né? E que, cara, eu vou te dar exemplo. Eu estava dando aula na pós do Ian em outubro, né? Que foi um módulo de bodybuilding para o curso dele de medicina esportiva, né? Para a pós-graduação dele de medicina esportiva. Cara, chegou uma hora que minha aula não andava. Assim, os slides não andavam. Porque o pessoal perguntava um negócio, e aí o que eu notei? Por mais recurso que eu tivesse visual, slide disso, daquilo, sabe onde eu acabava? Na lousa.
E aí o pessoal perguntava, falava assim, bom, vamos voltar para cá, para a lousa, na lousa. Pá, 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 pá. E aí uma coisa que, por exemplo, eu notei que o slide ele não permite para a gente fazer. Raciocínio. E sabe quando eu percebi isso? Eu estava nesse dilema, né? E agora, né? O que eu faço? Eu falo com a pessoa que está assistindo o meu curso, ou eu simplesmente dou um curso unidirecional, que eu acho que também é a dificuldade do EAD. Né? Você faz uma coisa unidirecional, então carece, né, do aluno que é do EAD, ele conversar, ele participar, porque é isso que a distância causa. Né? Quando você está na sala de aula, o sujeito ele está dentro, então ele sente participando e ele pergunta, ele contesta, ele interrompe. No EAD, o sujeito cria um distanciamento que ele fala, não, só vou assistir. Como se ele estivesse, por exemplo, assistindo um filme e aquilo estivesse entrando automático na cabeça dele. E eu tive o exemplo, por exemplo, da Clara. A Clara, ela estava tendo aula na época da pandemia de matemática, né? Tudo EAD, ela estava tendo aula em casa, como todas as crianças, né? E ela começou a ter muita dificuldade de matemática. Aí eu pedi pro meu pai sentar com ela e dar aula para ela, ensinar ela matemática, né? E aí meu pai sentou e ele fez um diagnóstico muito curioso, né? Ele falou, Paulinho, a Maria Clara, ela é boa de matemática, mas o processo de aula tá errado. Eu falei, mas como assim, pai? Ué, o sujeito ele dá aula de matemática em slide. Ele põe a conta e põe a conta pronta. Conta pronta. Eu falei, puta que pariu. Quer dizer, eu nem olhei, eu não saquei que o que era a dificuldade dela era a falta do quê? De escrever e de desenvolver o raciocínio. Você lembra, quando eu e você, a gente fazia a prova na escola, né? Se a prova era escrita, o que o professor queria saber? Como é que a gente chegou no resultado? Não interessava você colocasse lá raiz de 10, né? Não, ele não queria saber o resultado de raiz de 10, ele queria saber se você sabia pensar. Por quê? Porque se você colocasse o resultado de raiz de 10, ele ia falar o quê para você? Ah, tá colando, Lazarento. E hoje, o que a gente percebe? Que quando a gente fica focado só slide, e cada vez slide mais bonito, com movimento, com não sei o quê, mas você tira a questão do raciocínio, você informa as pessoas, mas você não ensina elas. E eu acho que uma das coisas legais que a gente tem dessa turma que a gente faz parte, que vai dar aula, e que vai dar aula pra gente também, né? É justamente isso, são pessoas que elas se importam não só de entregar a informação, mas entregar o raciocínio. Como que você vai pensar isso? E muito daquilo que a gente faz para o paciente é também entregar o raciocínio, porque o que eu percebo que ele busca de nós? Ele busca um argumento para fazer aquilo que ele precisa. Porque não é uma questão mais do paciente ter um direcionamento. O paciente não é um soldado. Você vai lá e fala, direita a volver, marchar, em frente. Não, ele quer... Tá, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que isso é bom para mim? Por que não dá para fazer final de semana comendo à vontade, né, já que eu faço 5 dias de dieta? Porque eu vejo muito paciente ainda fazendo conta, né? Não, se eu faço dieta 5 dias, mas eu saio 2, então eu faço mais dieta do que eu não faço. E os caras, o paciente ele não tem a noção de que o processo da alimentação ele é um processo hormonal. Que toda vez que você faz um tipo de alimentação, você desencadeia um tipo de resposta hormonal. Se você interrompe isso, você interrompe o processo de emagrecimento, você interrompe o processo de ganho de massa muscular. E o teu corpo ele segue para uma situação que é de menos organização. E o que é menos organização? É menos músculo e mais gordura. É mais energia livre sendo estocada. E se a gente não tem espaço, ou se a gente não cria um fórum, um espaço, para que as pessoas elas entendam o raciocínio e o profissional, ele perceba que o raciocínio é importante, ele passa a não entregar isso para o paciente dele. E aí o que ele vai fazer? Ele não vai buscar estudar mais para ser um ótimo nutricionista. Ele vai buscar fazer curso de como ser um nutricionista de sucesso, como fazer um Instagram
com 10 mil visualizações. Que é o que está acontecendo, Paulinho, que é o que está acontecendo, né? É a minha dificuldade com os alunos. Se eu fosse pensar hoje em elaborar um curso de pós-graduação pensando naquilo que o aluno busca, seria um curso só de protocolo, né? Mas eu mantenho realmente a base de metabolismo de nutrientes, de bioenergética, de fisiologia hormonal, para realmente a pessoa entender que uma interpretação de exames laboratoriais não é apenas olhar um valor de referência, mas é saber de onde veio a ureia, de onde veio o triglicerídeo, qual que é o impacto daquilo alto ou baixo no corpo. E que adianta se discutir, falar, seu cortisol está baixo, tá, mas você sabe o que é cortisol? Como ele é sintetizado no seu corpo, a custa de quê? Então, essa base que hoje o profissional não está tentando deixar de lado, né, realmente é o que vai fazer ele ter sucesso no consultório. Porque se o paciente perguntar, tá, mas o que é esse cortisol? Não vai saber. A maioria não vai saber responder. Tá, mas é testosterona livre, o que é esse SHBG? Infelizmente, a maioria não vai saber responder, né? Então, mas vai saber olhar, desestapar teoricamente, né? Vai saber olhar e, a partir dali, fazer uma prescrição, né? Totalmente errada. Então, essa base, que não é algo que a gente fala algo de base, acho como se fosse algo simples, né? Mas é ali que está a complexidade, é ali que realmente está o sucesso do profissional, não é no curso de marketing digital, né, Paulo? Mas, né, o pessoal não quer aprender, não quer entender isso, né? Cara, eu percebo com tanta razão quando você fala do protocolo, porque por que o pessoal se atrapalha, por exemplo, para atender um paciente vegetariano? Porque ele não cabe no protocolo. Ele não cabe no 150 gramas de proteína, ou então 3 ovos aqui. Aí o profissional ele tem que parar. Não, peraí, como é que eu vou resolver? Né? Não tem protocolo para isso. Ele tem que se adequar ao que é o padrão do paciente. E o profissional, às vezes, ele tem essa dificuldade de não lidar com o paciente como estatística. Bom, se eu atendo 90% dos meus pacientes, não, 99% dos meus pacientes que não são vegetarianos, então eu já tenho um protocolo na minha cabeça. Quando você atende um vegetariano, aquilo embola tudo. E agora? No consultório médico, a questão é outra. Você está acostumado a atender, por exemplo, paciente que tem hipogonadismo hipogonadotrófico por causa de esteroide. Quando você atende um cara que não é, você se atrapalha, porque não é o mesmo tratamento. Um sujeito que tem hipogonadismo, por exemplo, por conta de síndrome metabólica, desencadeado por obesidade, é completamente diferente no paciente que usou esteroide e bloqueou o eixo dele. Por sua vez, você atender um paciente que ele chega para você com hipogonadismo hipogonadotrófico, cara, e você não tem uma causa aparente, ele não usou esteroide, ele não tem síndrome metabólica. Você tem que lembrar que o diagnóstico diferencial disso é até crâniofaringioma. Então você tem que buscar tumor, sabe? Isso tem que estar na sua caixinha, porque se você quiser que todo paciente ele caiba na sua caixinha, isso não é profissionalismo, isso é quase como se fosse uma ideologia. Ou seja, se o paciente ele não cabe na minha caixinha de conhecimento, então o paciente está errado, não sou eu. Perfeito. Cara, vai ser muito legal esse BTFF, hein? Não, demais. E Paulinho, algo que você sugeriu que vai ficar mais incrível ainda evento, as mesas redondas, onde vai quebrar um pouco aquele gelo, né, só das palestras em si. Então, essas mesas redondas com muita interação, a sua ideia foi brilhante, vai deixar o evento mais humanizado, né, que é o que a gente tem batido muito nessa tecla aqui hoje. Interagir com as pessoas, né, Rô? Porque às vezes o sujeito, ele senta na cadeira ali, ele fica, sei lá, das 8 da manhã até as 8 da noite, sentado, as coisas entrando na cabeça dele. Qual que é a sensação que ele sai? Ele sai exausto. A ideia, eu tava pensando nisso porque, cara, quando você vai, por exemplo, evidentemente que tem o acúmulo de informação, etc. Mas quando a gente vai, por exemplo, assistir uma peça, assistir um filme, você sai revigorado. E você também tem informação ali. Você tem, por exemplo, valores morais, dependendo do que você vai assistir. Você tem dados históricos, dependendo do que você vai assistir. Né? Aliás, você senta na frente da sua televisão, por exemplo, você vai assistir um Discovery Channel. Né? Aquilo é informação. Por que aquilo é um entretenimento para você? Pela forma que ele é oferecido. Claro, a gente nunca vai conseguir transformar o nosso trabalho em entretenimento. Trabalho é trabalho. Mas talvez
algumas formas didáticas que a gente observa de comunicação, elas podem ser melhoradas para que essa informação ela chegue de uma forma menos árdua, menos menos forçosa para as pessoas, e elas consigam observar aquilo e falar, poxa, isso eu consigo conectar melhor com outras coisas da minha vida, que eu acho que é o segredo da memória, é você criar conexões. Então por que a gente traz a pessoa para a gente? Tá, vamos pegar o seu exemplo, porque quando ela pensa no dele, ela não esquece mais. Ah, se eu vi um trabalho de ratos albinos vietnamitas que comiam, sei lá, chá de hibisco às 7 da manhã. Você, cara, como que você vai lembrar disso, velho? Tá? Mas quando você chama o sujeito e fala assim, ó, vamos conversar eu e você aqui. Tá, você já fez isso, você já fez aquilo, tem esse estudo aqui assim, você já experimentou fazer tal coisa, e aí? Ah, é verdade. Ah, não é. Né? Porque experiência pessoal de vida todo mundo tem, todo mundo já viveu alguma coisa, todo mundo já teve uma experiência. É a história de você tentar treinar com o telefone celular. Pô, o que não faz isso? Né? Tentar fazer uma refeição e alguém ligar no meio da refeição. Ah, você pode falar. E aí, você pode ou não pode? A priori, você pode, mas você deve. Né? Então, essas coisas que permeiam a nossa vida, que a gente precisa discutir. O óbvio precisa ser falado. O óbvio precisa ser discutido. O óbvio precisa ser revisto. A forma de ensino precisa ser reestudada. A abordagem que a gente tem com o paciente precisa ser melhorada. É óbvio que a gente não tem 100% de sucesso. E que o sucesso ele acontece ao longo do tempo. Né? Eu desafio qualquer profissional sentar comigo e falar, não, a primeira vez que o sujeito sentou na minha cadeira, ele fez exatamente aquilo que eu falei e funcionou. Cara, desafio. Porque não é assim. E às vezes que eu fui paciente também não foram assim. Olha que eu já fui paciente pra caralho. Já me arrebentei bastante já por aí. Né? Mas eu acho que vai ser um conference muito legal, né, meu? E hoje à noite a gente tem bate-papo com Lancha Júnior. Lancha Júnior Transatlântico, bote, canoa, piroga. Vai sentar com a gente e vai falar. Vamos conversar com esse monstro, né? Da ciência, né, Rô? Porque, pô, o cara... Não é todo mundo que tem 15 mil citações no coisa, né? O cara é foda, tem muita coisa para falar pra gente. E eu acho que para todo mundo que tem aspiração profissional de falar assim, eu quero ser, né, como é que fala? Eu quero ser um pesquisador, né? Até para as pessoas entenderem o que é um pesquisador, né, meu? E até o profissional que da prática clínica em si, né, que prescreve suplementação, pô, aprender com aquele que é o nosso maior pesquisador, né? Ele, o professor Tassi, são os maiores pesquisadores do Brasil em suplementação alimentar. Então, aprender com quem realmente são os autores dos artigos, né? Sim. A gente tem a oportunidade hoje de falar não é com quem estudou, é com quem inventou o negócio, né? Exato. Para não ter dúvida, né, Paulo? Ai, Rô, meu, então vai ser bom. Hoje, 8h30, então a gente se vê de novo? 8h30, maravilha, marcado. Então fechado. Anota aí, galera. Vou fazer meu dorsalzinho agora e 8h30 a gente se vê. Fechado, Paulo. Rô, beijão, bom dia pra você. Galera, bom dia, pessoal. Até 8h30 da noite a gente se vê de novo. Até. Ai. Pessoal, essa semaninha aí a gente vai... Essa semaninha a gente vai falar pra galera, né, de o que espera, né, todo mundo aí nesse BTFF Conference, que vai estar muito legal, muito bacana. Só gente muito fera, muito ética, muito moral, muito decente, dando aula para vocês. Tá bom? Espero vocês hoje, 8h30 da noite. Nos vemos. Fiquem bem. Hasta la vista, babies. E vão treinar.